Olá pessoal, aqui Júnior Pimentel, tá começando mais um Na Trilha de Jesus, o nosso discipulado aí, né? Que coisa bem boa é a gente poder aprender mais da Palavra de Deus. E o último episódio nós falamos sobre quando nascemos de novo e hoje vamos falar sobre deixando o passado para trás. Eu gostaria de começar até fazendo perguntas para você refletir como que era a tua vida antes de Jesus, antes de você conhecer a Cristo. Como era a tua vida? Uma outra pergunta, tu acha que ainda tem algumas atitudes que te lembrem da tua vida de antigamente? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância de deixar o passado para trás, a importância de abandonar as práticas do passado, né? Nós vamos falar que áreas que devem ser abandonadas e como lidar com coisas impuras, ligadas a ídolos ou até mesmo atitudes impróprias para um cristão. Porque agora tu é um cristão, você nasceu de novo e precisa deixar o passado para trás, né? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia vai dizer assim, um texto muito importante, até te convido a estar memorizando esse texto. É um texto que sempre que o passado tentar te atormentar ou o inimigo te acusar, você pode lembrar desse texto, né? Que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Eu vou repetir aqui, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, o que esse texto está nos dizendo? Ele está nos dizendo que assim que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós nascemos de novo, somos nova criatura. Então nós precisamos nos desfazer das coisas velhas. Você precisa se desfazer das coisas velhas, antigas da sua vida, as coisas que ficaram lá no passado. É totalmente imprescindível que a gente encerre, que você encerre com todas as práticas e costumes que você tinha na vida anterior, porque elas são incompatíveis com a tua nova condição em Cristo. A Bíblia ressalta que Deus já tratou com o teu passado. Tu foi santificado, lavado, justificado no nome de Jesus. Nosso Deus, ele já fez tudo isso por você, por mim. E o Novo Testamento vai enfatizar o tempo inteiro a vida que nós temos que seguir de hoje para adiante. Mas para a gente conseguir avançar nessa caminhada, precisamos abandonar de uma vez por todas a nossa vida antiga. Na Bíblia nós temos dois bons exemplos de pessoas que fizeram exatamente isso que eu estou falando para você fazer, né? O primeiro foi Zaqueu. Se você pegar a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, eu não vou ler aqui, mas eu te motivo a ler Lucas capítulo 19, nós temos o exemplo de Zaqueu. Depois dele crer em Jesus, imediatamente ele percebeu que ele tinha extorquido muitas pessoas. E ele entendeu que isso já não tinha mais a ver com a nova condição dele, porque agora ele resolveu abrir as portas da casa dele, do coração dele, para Jesus entrar. Então, isso estava atrapalhando a consciência dele e ele realmente entendeu que a atitude mesquinha e avarenta em relação ao dinheiro já não combinava mais com a nova condição dele. Então ele disse para o Senhor que se ele tivesse tomado algo indevidamente de alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Além disso, ele estava disposto a dar a metade dos seus bens aos pobres. Então, desse modo, ele abandonou as práticas do passado e começou uma nova vida. Com isso, eu não estou dizendo para você vender tudo que você tem e dar para os pobres. Não estou falando para você restituir 4 vezes mais todas as pessoas que talvez você esteja em falta. Não, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que a consciência nova, a consciência de Cristo, quando invade a nossa vida, a gente sente vontade de se desfazer do passado de tal forma que o Zaqueu, inclusive, queria fazer a mais ainda do que era pedido. Um outro exemplo, nós vemos lá em Atos capítulo 19 também, o exemplo dos irmãos lá da igreja de Éfeso, né? Os irmãos efésios, que após a conversão deles, eles trouxeram todos os seus livros de magia e queimaram em praça pública, queimaram diante de todos.
Ou seja, na nova vida não havia mais lugar para aquelas coisas, não havia mais lugar para a prática de magia negra, para aqueles livros que eles não ocupariam. E uma coisa bem importante para a gente aprender aqui é que se não serve para mim, não serve para os outros. Se você tem algo que você quer se desfazer porque já não faz mais parte da tua vida, da tua nova condição em Cristo, coloque fora, queime. Entregue para alguém que te discipule, entregue para o teu pastor, para a tua liderança, mas não dê para outra pessoa, porque se não serve para você, não serve para os outros. Imagina se o pessoal de Éfeso entregasse os seus livros de magia negra para outras pessoas, estariam incentivando outras pessoas a continuar numa prática que eles estavam abandonando. Então é importantíssimo nós nos desfazermos daquilo que nos liga ao passado. E aí nos surge a pergunta, né? O que necessita de fato ser deixado para trás? O que nós devemos abandonar depois de nascer de novo? Então eu gostaria aqui de enfatizar 4 tipos de coisas que nós precisamos deixar completamente. São aquelas coisas que são ligadas a ídolo. Primeira, ligadas a ídolos. A segunda, coisas malignas e impuras. Terceiro, coisas injustas. E quarto, impróprias. Tudo que for impróprio para um cristão nós devemos deixar para trás. Então eu gostaria de falar sobre esse primeiro ponto aqui, que são todas as coisas, toda a ligação com ídolos, né, deve ser abandonada. Na palavra de Deus, a conversão, ela está relacionada a deixar os ídolos, a deixar tudo aquilo que a gente tem como idolatria. O apóstolo Paulo até menciona o exemplo dos Tessalonicenses, que ele fala lá em 1 Tessalonicenses 1:9, ele fala: deixando os ídolos, se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Então, agora tu precisa lembrar que você é templo do Espírito Santo e que comunhão que pode haver entre Deus e os ídolos. A palavra de Deus, ela nos exorta claramente, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 21, ela nos deixa bem claro, ela fala assim, ó, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você precisa conhecer como que as escrituras tratam a idolatria. Deus, ele proíbe totalmente que se faça imagem de qualquer coisa existente no céu, na terra, no mar, proíbe todo e qualquer pensamento de que tais imagens possuam algum tipo de poder para poder te salvar de algo ou te dar algo que você almeja, né? Se tais pensamentos são alimentados, acabam se tornando ídolos para nós. Se nós alimentamos um pensamento que uma imagem, uma escultura pode nos dar um poder, ou talvez trazer um relacionamento abençoado para a minha vida, todo qualquer pensamento de que um ídolo pode fazer algo que só Deus pode fazer, eu estou criando um ídolo dentro do meu coração. É claro que imagens em si não significam nada, mas quando elas são reconhecidas como representações de entidades vivas, acabam se tornando algo diabólico para a nossa vida. Na verdade, demônios recebem inclusive a adoração do homem através de cada imagem. Deus nos fala isso na própria palavra, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 8. Te convido a estar anotando esses textos para posteriormente a esse podcast você poder estudar mais profundamente esse tema que está sendo proposto aqui hoje, né? Deus, ele proíbe expressamente seus filhos de buscarem tais ídolos, seja por curiosidade ou mesmo para saber como são adoradas. Que relação pode haver entre o templo de Deus, que somos nós, e os ídolos? Não pode, a matemática não bate. A implicação, ela acaba sendo bem óbvia. Um filho de Deus, ele não deve visitar templos idólatras, exceto por algum motivo muito especial, né? Não é adequado ir a lugares dessa forma, nem para propósitos de recreação. A palavra é bem clara para a gente se guardar dos ídolos. Talvez tu faça uma faculdade de teologia ou almeje um dia fazer uma faculdade de teologia, tu vai ter que estudar algumas outras religiões, talvez passar na frente, visitar, perguntar como funciona, mas para motivos de recreação, motivos de curiosidade, a palavra é bem clara quando diz para nós nos guardarmos dos ídolos, né? Então, acredito que ficou bem óbvio aqui para nós esse primeiro tópico. Eu gostaria de falar sobre o segundo tópico, então, sobre o que nós devemos deixar para trás. Segunda coisa, objetos malignos e impuros
eles precisam ser totalmente destruídos, como um exemplo da igreja de Éfeso, que nós citamos mais no início desse podcast, né? Todo o ídolo deve ser destruído e todo ensino maligno deve ser rejeitado dentro do nosso coração. Qualquer objeto que tenha uma conexão clara com o pecado deve ser destruído. Livros, CDs, DVDs, material pornográfico, música declaradamente sensual, tudo isso que nos liga a uma vida de passado, uma vida de pecado, a coisas malignas, impuras, tudo isso deve ser destruído, né? Peças usadas em cerimônias ou cultos malignos, qualquer coisa que o Espírito Santo rejeitar, deve ser rejeitado por nós também. Talvez alguma roupa que te lembre algum fato do teu passado, ou festas que você ia no passado, ou alguma roupa daquela época, ela não te serve mais, coloque fora. Certas coisas como móveis também, além de roupas, que não tem uma conexão íntima com o pecado, mas que ainda assim o Espírito Santo pode nos orientar a destruir, queimar, por te trazer lembranças desse passado, né? Principalmente se tal objeto, móvel, roupa, foi usado por um longo período de tempo para o pecado, né? Um exemplo disso pode ser encontrado lá em Levítico, capítulo 13 e 14, onde está falando sobre as roupas de alguém que havia contraído lepra, né? Deus, ele até para isso, ele nos dá uma orientação. Depois de uma investigação, o sacerdote ele entendia que algumas daquelas roupas tinham sido contaminadas pela lepra e por isso deveriam ser queimadas. Outras, né, que não haviam sido contaminadas, podiam apenas ser lavadas e usadas novamente. Compreendemos, então, com isso, que quando pensamos em roupas de travestis, prostitutas ou roupas usadas em rituais da maçonaria, isso pode sim se enquadrar perfeitamente com isso que a gente está falando aqui, né? Tais roupas devem ser totalmente queimadas porque estão intimamente conectadas com o pecado e contaminadas por esse pecado. Mas também há outras que ainda podem ser usadas depois de passarem por uma pequena reforma, né? Caso o problema seja de estilo, daqui um pouquinho você tinha uma roupa muito curta, pessoas que no passado aí gostavam de carnaval, por exemplo. Então, daqui um pouquinho passa por uma reforma ali, faz uma adaptação e não tem problema nenhum voltar a usar essa roupa, porque ela não está diretamente ligado ao pecado, mas ela apenas não condiz mais com a tua postura de cristão. Amém? Outro tópico que nós temos aqui, tópico 3, a injustiça deve ser também abandonada. O caso de Zaqueu, lá em Lucas 19, que nós falamos, ele tem um ótimo exemplo a respeito sobre a injustiça que deve ser abandonada, né? Tudo que você obteve no passado por meios injustos e ilegais, como fraude, furto, apropriação pela força, conservação de coisas perdidas por outros ou não devolução de coisas emprestadas, tudo isso deve ser completamente resolvido. Mesmo que você não tenha condições financeiras de restituir o que foi defraudado, precisa tratar com o passado não resolvido. Embora isso não vá alterar o perdão de Deus sobre a tua vida, que Ele já te deu através do sangue de Jesus, essa atitude influenciará definitivamente o teu testemunho diante das pessoas. Então, se você, por exemplo, roubou R$1.000 de alguém antes de ser salvo, provavelmente não conseguirá pregar o evangelho para ele se a fraude não for resolvida. Você pode até tentar, mas certamente ele só conseguirá pensar nos R$1.000 roubados. Você já foi perdoado por Deus, mas não há como exercer um bom testemunho sem resolver isso. Precisa ser resolvido. Você não pode se recusar a pagar uma dívida somente porque já foi perdoado por Deus. É uma questão de testemunho. Observe a própria vida de Zaqueu, né? O que levou ele a querer devolver o dinheiro roubado? Naquele momento, todas as pessoas estavam murmurando que Jesus estava indo para a casa de um pecador. Certamente, Zaqueu se constrangeu diante do Senhor. O mesmo deve acontecer com cada um de nós. Agora que você e eu temos uma vida com Deus e a vida de Deus em nós, nós precisamos entender que essas questões de injustiça, elas devem ficar no passado. Foi exatamente o que Zaqueu se propôs a fazer, né? Quando ele se levantou e disse: se alguém eu tenho defraudado, eu devolvo 4 vezes mais.
Essa devolução não era uma condição para tornar-se um filho de Abraão, nem um pré-requisito para receber a salvação. Antes era a consequência de haver se tornado um filho de Deus. E o resultado da salvação é de ter entrado naquela casa a presença de Jesus. Pela atitude dele, ele pôde sustentar um testemunho diante das pessoas que até falaram mal da vida dele para o próprio Jesus. Como um novo convertido, tu precisa perguntar para si mesmo: eu tenho defraudado alguma coisa? Será que eu tenho alguma coisa que eu não devolvi? Será que tem alguma coisa que eu fui injusto com alguém e preciso me retratar? Então são questões que agora na tua nova vida, elas precisam ser retratadas. E por último, dentro dos nossos 4 tópicos aqui do que deve ser deixado para trás, tudo o que é impróprio deve ser repudiado. Algo impróprio não é a mesma coisa que ilegal ou injusto. Há coisas que são impróprias para um filho de Deus, mas são legalmente permitidas. Uma das situações mais comuns é a questão do casamento. Muitos vivem amaziados, que nem diz a palavra, né? Há muitos anos, mas ainda assim é algo impróprio para um cristão e precisa ser resolvido mediante um casamento, porque é uma situação contrária ao que ensina a palavra de Deus e acaba resultando em mau testemunho e brechas para o inimigo nos acusar dentro de um relacionamento. Talvez há muitos anos você está, que nem diz aqui um bom brasileiro, né? Fala, estão juntos, estão ajuntados, né? Na verdade a palavra trata isso como amaziados e precisa ser resolvido, apesar de não ser ilegal, não ser injusto, não combina com o bom testemunho de um filho de Deus. Existe o caso também de bebidas alcoólicas, cigarro, jogos de loteria, são legais. A lei dos homens, ela não proíbe as pessoas de fazer isso, né? Mas é impróprio para um filho de Deus. E essas coisas devem ser definitivamente abandonadas. São práticas que nós devemos levar para a cruz. É óbvio. Existem pessoas que não conseguem ainda, estão em luta para abandonar tais vícios, mas o primeiro passo é ter a consciência de que é algo pendente na sua vida que precisa ser resolvido. E no tempo certo, o Espírito Santo vai te conduzir a isso, vai te dar a força necessária para você conseguir largar tais vícios, né? Outra situação do qual o Filho de Deus deve se livrar são atividades comerciais impróprias para um cristão. Essa situação não pode ser mantida, principalmente se envolve venda de bebida alcoólica ou um negócio localizado em lugares promíscuos. Como cristãos, nós não devemos trabalhar mostrando o corpo, sendo sensual. Um exemplo aqui que me vem à mente, talvez você seja um segurança, há muitos anos trabalha como segurança, como vigilante. Existem seguranças da porta de bordel, por exemplo. Talvez agora você conheceu a Jesus e você entende, eu quero continuar sendo vigilante, eu quero continuar sendo segurança, porém eu não quero mais fazer segurança de casas noturnas. Agora eu quero fazer segurança de banco, fazer segurança de qualquer outro lugar, porque não condiz mais com a minha nova condição em Cristo. Então é um dos tantos exemplos de questões que precisam ser tratadas aos pés da cruz. Não é eu falando, não é a liderança da igreja falando que vai fazer diferença na tua vida, apesar de o bom conselho por amor, é porque a sua liderança te ama e quer te ver próspero, mas é a tua busca pelo Espírito Santo e o próprio Espírito Santo gera em ti esse constrangimento para você não mais frequentar lugares que frequentava antes, não ter mais atitudes que tinha antes, não usar roupas que antes usava, né? Então é bem importante pensarmos a respeito dessas coisas. E agora que já falamos sobre o que precisa ser deixado para trás, eu gostaria de falar sobre esqueça o passado. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo descreve o padrão de Deus para a nossa vida, né? Fala bem assim: irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Filipenses capítulo 3, versículo 13, né? O padrão do mundo, da psicologia, é lembrar, mas o padrão de Deus é esquecer o que passou. Como alguém que nasceu de novo, nós precisamos entender que a partir de agora, os pecados do passado, eles não existem mais. Tudo foi apagado e não há mais lembrança alguma diante de Deus. Esqueça os erros, esqueça as falhas, os pecados que tu cometeu. Se Deus não lembra mais, por que você vai ficar lembrando? Quando o sangue de Jesus lava as nossas iniquidades, Deus ele apaga e esquece. Então nós não devemos ficar lembrando a Deus daquilo que ele mesmo já esqueceu. E o que eu estou falando não é nenhuma heresia, é o que está na palavra de Deus. Em Isaías capítulo 43, versículo 25, fala assim: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então o próprio Deus, a partir do momento que tu pede perdão, ele tem uma amnésia santa e ele se esquece de todos os pecados que você cometeu. Mas muitas pessoas ficam se culpando pela sua vida de passado, ficam se culpando do que já fizeram. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus não se lembra mais. Você não precisa ficar mais se comovendo, se remoendo por pecados que você já não comete mais. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado do passado ele não pode mais te condenar, porque hoje você está em Cristo. Você é uma nova criatura. E você precisa deixar o passado para trás. Já não tem mais a ver com a tua vida. Então, para encerrar esse episódio de hoje, eu gostaria de te dar dicas práticas de como você conseguir se portar diante desse tema que está sendo proposto aqui hoje. Primeiramente, junto com algum irmão mais maduro, com alguém que te discipula na tua igreja, com alguém que te acompanhe, vasculhe a tua casa, junte tudo que estiver ligado à idolatria, à superstição, talvez à magia, a outras religiões, a pornografia. Pode ser imagem, escultura, livros, CDs, vídeos ou qualquer outro objeto. Pegue tudo isso, leve para um local separado e queime. Não dê para outra pessoa, se desfaça, queime de uma vez por todas. Não dê de presente para ninguém, queime. Depois, faça uma oração juntamente com esse irmão mais maduro, né, de uma quebra de maldição. Peça ajuda desse irmão para vocês juntos fazerem uma oração para quebrar todo e qualquer envolvimento espiritual maligno que possa ter ligado a esses objetos na tua casa, né? Se desfaça de tudo, imagens, o que o Espírito Santo colocar no teu coração que você deve se desfazer, se desfaz. Peço que também você, te dou a dica, né, de que você avalie tuas roupas, vasculhe grupos do WhatsApp, canais ou pessoas que você segue no Instagram, que você entende que já não tem mais a ver com a tua nova vida, com a tua nova condição, que está te ligando ao passado, e também abandone isso, tudo a ver com sensualidade, espiritismo, abandone de uma vez por todas, tá? Uma outra coisa é que você pode fazer um levantamento de objetos ou bens adquiridos de forma ilegal. Veja se tem objetos emprestados, não devolvidos. Tudo isso que nós conversamos aqui, coloque em oração. Se você entende que precisa ser resolvido ou algo que precisa ser devolvido, então faça isso. Devolva ainda hoje, faça uma lista de pendências que você precisa colocar em dia para a tua nova condição com Cristo, né? Veja também se existe alguma questão pendente na tua vida, como talvez você está junto com a tua esposa, com teu esposo há algum tempo, mas ainda não estão legalmente casados. Então legalize teu casamento, né? Algum trabalho ilegal que você tenha, que não está regularizado, legalize teu trabalho, né? Alguma questão que seja imprópria para um filho de Deus ou algo assim, resolva tudo isso aí diante de Deus. O sinal de que teu passado está bem resolvido é uma vida de paz.
Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Acompanhe comigo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando o Senhor trouxer paz ao teu coração, é porque ele está devidamente resolvido. Teu coração ficará em paz, ficará resolvido com as questões do passado. Depois disso, esqueça o seu passado sem Deus, pois ele não tem mais poder sobre a tua vida. Que palavra maravilhosa, né? Então, gostaria que tu meditasse a respeito do tema de hoje. Talvez durante a semana ouça mais uma, mais duas, 3 vezes. Se tu conhece mais alguém que é novo convertido, compartilha com essa pessoa a mensagem de hoje, o discipulado de hoje, para que todos nós possamos nos alinhar com a vontade de Deus e podermos ter uma vida que agrada a Ele. Eu te motivo a tirar um tempo de oração agora, aonde você estiver. Incline tua cabeça, feche os teus olhos, faça uma oração. Se tu está em local público, talvez no trânsito ou escutando, ouvindo esse podcast num ônibus, apenas fique em espírito de oração, mas não deixe de conversar com o Senhor e pedir para o Espírito Santo sondar o teu coração, sondar a tua casa, sondar a tua vida e te lembrar de questões que precisam ser deixadas para trás. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e até o próximo discipulado na Trilha de Jesus.